programa Olho Clínico no Ar. Começamos o programa lembrando que, semana passada, a Marcela Manin esteve aqui com a gente, fazendo uma denúncia contra uma transportadora que retém os seus objetos pessoais nos seus galpões. E hoje estamos aqui para dar a oportunidade de algumas pessoas também falarem do que aconteceu com elas com a mesma transportadora. O nosso programa começa com a Marcela Manin, mais uma vez, falando daquilo que ela quer denunciar e logo após vocês vão ouvir as outras pessoas, amigos da Marcela, pessoas que ela não conhece, mas que moram também nos Estados Unidos e que estão tendo esse problema grande por não ter os seus objetos, seus pertences, como foi programado para ser feito através da transportadora. Após o depoimento da Marcela, estará aqui com a gente a advogada que cuida de um dos casos. Consequentemente, através desse caso, outros poderão ser resolvidos. Então, vamos ouvir o que a Marcela tem para nos dizer e logo após entrará no ar todas as pessoas que conversaram comigo através do Skype. Pessoas essas que procuraram outros meios de comunicação e não conseguiram espaço. Então, o Olho Clínico está aqui, para que eles possam falar. Essa empresa ela oferecia um serviço de você mandar a sua mudança por caixas de 27 polegadas, caixa do tamanho de um fogão mais ou menos. Certo. Então ela oferecia esse serviço, eles iam até sua casa lá nos Estados Unidos, entregavam a caixa vazia para você, você enchia com suas coisas e eles iam retirar, depois você pagava um valor de $235. Você tem esse documento provando que você fez isso? E aí, a única coisa que eles pediam era que você colocasse o seu CPF e o seu nome e da pessoa que fosse receber a sua mudança para você no Brasil. Esse documento aqui? Que é esse documento aqui. Certo. E eles pediam para você fazer uma relação bem básica do que tinha dentro da caixa, para ver assim que não tinha nada ilegal, como peça de carro. E eles falavam que a única coisa que você não podia colocar era a coisa que era movida a motor, que usasse gasolina. Entendi. Você tem toda a documentação legal que pediram para você retirar esse... Eles não pediam nada. Entendi. Nada, não era pedido nada. Eles entregavam essa nota para você e falavam que em 3 meses você receberia a sua mudança. Certo. Das 7 caixas que eu mandei, eu recebi 4. Não, recebi 5, desculpa. E tem 2 que nunca chegaram. Na verdade, elas chegaram. Elas estão em Paranaguá desde setembro do ano passado. Ela vinha no nome de uma só pessoa e várias pessoas estavam nesse container que estava no nome de alguém. Isso a gente só foi descobrir depois que a empresa fechou. Quando a empresa fechou. Certo. Entendeu? Porque até então, eles falavam que o porto que estava demorando para liberar, que a Receita estava exigindo mais documentação, etc, etc. Ao descobrir, vocês fizeram contato com esse pessoal, eles pediram algumas coisas para vocês, passaporte, o que foi? Não, então, a empresa, depois que ela abriu falência, você não teve mais contato nenhum com ela. Entendi. A gente conseguiu um comercial antigo deles. Eles falavam que você precisaria ter, para liberar a sua mudança no Brasil, o seu CPF, a passagem de volta, um passaporte válido, comprovante de residência nos Estados Unidos de no mínimo 12 meses e o comprovante de residência no Brasil. E você tem tudo isso? Tenho tudo isso. E de que vale tudo isso? Nada. De que vale tudo isso? Não vale nada, porque o único documento que você precisa é um documento que chama BL, que é o documento, é o tipo recibo do container. Entendi. E esse BL, eles emitiam apenas o nome de uma pessoa. E vocês não sabiam disso? Não. Pois bem, gente, tá aí. A denúncia da Marcela, que é muito importante, porque uma empresa trabalha, coloca o nome de toda uma mudança no nome de uma pessoa só. Quando essa empresa chega no Brasil, as pessoas receberam o aviso de que ela tinha entrado em falência e não aconteceu mais nada. Então, estamos aqui conversando com a doutora Leila Cruz Vieira, que abraçou a causa de várias pessoas que no decorrer do programa vocês vão conhecer. A Leila vai explicar o que ela está fazendo por essas pessoas. Por favor, Leila, você poderia falar
de que forma você está podendo ajudar essas pessoas? No princípio, eu fui contratada por uma das vítimas que mora aqui em Curitiba e nessa ocasião nem ela, nem eu, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Simplesmente ela mandou seus equipamentos, né, profissionais que ela pretendia receber aqui e não tinha recebido no prazo que haviam lhe passado. Como a situação é bem complexa, porque envolve situações de brasileiros no exterior, uma empresa de brasileiros que funciona no exterior, então essa situação é bem complexa, falando juridicamente. Nós optamos por, a princípio, oferecer uma denúncia perante a Polícia Federal para investigação. Fizemos isso oficialmente, protocolamos aqui na Polícia Federal, aqui em Curitiba, no dia 9 de janeiro. Surpreendentemente, esta denúncia foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Federal em Brasília, que demorou mais de 60 dias para chegar lá, e mais 60 dias para retornar aqui em Curitiba. Isso não é normal acontecer? Como? Isso não é normal acontecer? Não é normal. Deveria ter, a Polícia Federal deveria ter feito... Agido mais rápido. Imediatamente a partir daqui, da denúncia aqui de Curitiba. Ok. Como o delegado achou que não era competência da Polícia Federal, ele não quis assumir nenhum procedimento sem antes consultar a Procuradoria. Então, a Procuradoria da Polícia Federal, ele mandou a Brasília para essa informação. A Brasília já tinha conhecimento dessa situação e encaminhou a nossa denúncia para a Polícia Civil de Santos, do estado de São Paulo, em Santos, que a princípio não tinha nada a ver com isso. E de lá para cá, não obtivemos nenhuma notícia. Quando recebemos esta comunicação, nós já tínhamos conhecimento de tudo que estava acontecendo. Todos os navios enviados por essa empresa BR Courier para Santos estavam sendo desviados para o porto de Paranaguá, e ali todos eles sendo apreendidos também. E então, com isso nós ingressamos com os mandados de segurança e que também não foram deferidos nem liminar, nem sentença em função de situações que a própria Receita Federal tem insistido em manter e que a gente entende que é ilegal, que é injusto e é antijurídico. Muito obrigada por teus esclarecimentos, e a gente realmente aqui, onde eu estou, na cidade onde a Marcela Manin me comunicou esse fato, a gente espera que a partir daqui vocês possam se expandir depois de tantos depoimentos que nós vamos ouvir daqui para frente, para que aconteça alguma coisa que te ajude a ganhar essa causa. Muito obrigada. Gente, eu também fui vítima da BR Courier. Eu despachei as minhas coisas no dia 26 de maio do ano passado, de 2011, e estava previsto chegar no dia, por volta do final de julho, começo de agosto. No final de julho, eu já havia descoberto que tinha sido vítima desse golpe, e meu marido então começou uma investigação nos Estados Unidos, e no começo de setembro ele já descobriu que a empresa não tinha licença para operar e que nós havíamos realmente todos sido vítimas desse golpe, e que isso já estava acontecendo em Santos desde 2010, no final de 2009, 2010.
Então, nós começamos, eu já contratei um advogado e comecei a investigar no Brasil. Até hoje nós não conseguimos nada, muito embora eu tenha entrado com um processo na Polícia Federal, na Receita Federal de Paranaguá, tenha ido por diversas vezes lá, mas não consegui absolutamente nada. O que mais me espanta é que nossas investigações em apenas um ano, nós concluímos tudo e entregamos tudo para a Polícia Federal e nada aconteceu, nada foi feito. Agora a gente está com um movimento muito grande tentando conscientizar as autoridades e as pessoas de um modo geral, a opinião pública, para que eles vejam que realmente não é um caso isolado, 2, 3, são 5 mil pessoas tentando reaver o que lhes pertence, que é de direito. Eu estou fazendo um apelo às autoridades e que realmente se importem com a gente, vejam o nosso problema, vejam o que a gente está sofrendo. São minhas coisas, meus objetos de trabalho, coisas inerentes à minha profissão que eu despachei. São objetos que eu comprei, investi e tudo mais, e que agora tenho que comprar tudo de novo, porque não tem esperanças de que vamos receber, e muito menos de que essas coisas ainda estejam no depósito da Receita. A gente acha que realmente a gente não vai ver, mas queremos pelo menos justiça, queremos pelo menos que as autoridades tomem as providências e nos dê alguma resposta, o que nós não temos conseguido até hoje. Obrigada, muito obrigada por seu depoimento. Bom, morei nos Estados Unidos por cerca de 7 anos e no início de 2011 contratei o serviço da BR Courier e tinha exatamente 3 volumes em um determinado container e outro volume em outro container. E tudo foi coisa legal, utensílio doméstico, equipamento de trabalho, e fui no consulado, retirei minha carta de mudança. Todas as minhas coisas têm nota fiscal e tudo legalizado, nada ilegal. E contratei o serviço da BRE esperando que ia receber minhas coisas no prazo determinado. Infelizmente não foi o que aconteceu, tive prejuízo e estou até hoje esperando, e muita coisa de trabalho foi perdida. Obrigada, Eduardo. Valeu, viu? Eu morei 5 anos nos Estados Unidos e sou mais uma vítima da BR Courier. Eu enviei 2 caixas em junho e julho de 2011 e nunca as recebi. Após várias ligações até o meados de janeiro de 2012, eu recebi a mesma desculpa. Havia lixo hospitalar nos portos e por isso adiava a liberação de nossos pertences, nossos caixas, nossos produtos. Né? E após esse dia, após os meados de janeiro, nunca mais eu consegui falar com ninguém da empresa. E logo após, ouvi a notícia de que havia declarado falência. E foi quando eu me deparei, realizei que havia uma fraude e um esquema muito bem bolado por trás. Também cheguei a ligar várias vezes para a ramo de transporte e nunca quiseram me falar da parceria que possuíam com a BR Courier. Portanto, me deparei com várias outras vítimas, inúmeras vítimas, na mesma situação que eu me encontrava. E até então, juntamente com essas outras vítimas, enviamos vários e-mails para as autoridades, Receita Federal, deputados, inclusive até para a presidenta. Né? Além de cartas que foram enviadas também para o juiz que estava cuidando do caso da falência da empresa. Porém, até então, nada foi feito. O que eu gostaria de chamar, que não só eu, mas como todas as outras pessoas, gostariam que as autoridades se conscientizassem que isso está acontecendo, né? E que não são apenas poucas pessoas, são várias, inúmeras, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Vocês estão assistindo à denúncia feita pela Marcela Manin e alguns daqueles que também se envolveram no mesmo assunto. Eu cheguei nos Estados Unidos em 2006 e eu fui trabalhar lá como babá. E eu morava com americanos, então eu juntei muitas coisas que foram presentes, foram carinho das crianças que eu tomava conta. Eu tinha família lá, meu irmão morava lá, então a gente tinha uma vida social ali, onde muitas pessoas a gente conhecia, fazia amizade. E esse período foi uma maravilha na minha vida. Eu me encantei com o país, eu apaixonei por aquele lugar, apaixonei pelas pessoas que eu conheci ali. São pessoas que trabalham duro, tanto os brasileiros quanto os americanos, que eu conheci, todos que Deus colocou na minha vida, foram pessoas maravilhosas para mim. E nesse período eu estive juntando recordações, cada coisa que eu vivi ali, a gente materializava com uma foto, materializava com um carinho, um presente, um pouquinho hospitaleiro. E essas coisas eu fui adquirindo, e quando eu precisei voltar, porque o meu pai, infelizmente, ele tem Alzheimer, e quando eu precisei voltar para ficar com ele um tempo mais e ajudar minha irmã aqui, coisas dentro das caixas, e enviei um dia antes de embarcar para o Brasil. Enviei para cá porque era minha mudança. São coisas que eu vivi ali. E quando eu vim, acontece que eu fiquei aguardando as caixas, fiquei aguardando, porque tinha até coisas do meu casamento ali, eu vou receber lá na minha casa com a minha família. Acontece que não deu certo. Cheguei aqui, eu já liguei várias vezes e não consegui nada até hoje. Uma das coisas que eu ganhei lá e que eu fiquei apaixonada foi minha patroa que me deu. Fiquei apaixonada, é meu amigo de 4 anos lá. Foi ele, e eu estou muito triste que as coisas dele ficaram na caixa, mas ele eu consegui trazer. Eu estou nos Estados Unidos, eu ainda moro nos Estados Unidos. Eu e meu marido, ano passado, a gente começou a planejar a nossa mudança para ir embora para o Brasil. Como meu marido é americano, a gente vai fazer uma experiência, vai ficar 1 ano e meio no Brasil para ver se ele vai se adaptar. Então, a minha mudança, eu não vou levar toda a minha mudança, meus planos eram levar algumas coisas. Tentei me informar qual empresa que era mais confiável para mandar as coisas para o Brasil. Me informaram que a Brasil Courier tinha propaganda na Globo Internacional, que era uma empresa grande, tinha nos Estados Unidos inteira. Então, optei pela Brasil Courier. Liguei para eles e perguntei o que era necessário para mandar as minhas coisas. Falaram que simplesmente o meu CPF, o CPF da pessoa que estava no Brasil e que não teria problema nenhum mandar caixas. Então, eu e meu marido, a gente decidiu mandar 4 caixas em datas diferentes. Eu mandei uma caixa em outubro do ano passado, depois eu mandei uma em dezembro, e eu estava tentando esperar essas caixas chegarem para ver se estava tudo certo para mandar as outras 2. O que aconteceu? Em janeiro, eu liguei para eles e eles disseram que as minhas caixas já estavam no porto. Até no website deles, parecia que as caixas já estavam em Itajaí. Eu sou de Santa Catarina, no Brasil, que é perto de onde eu moro. Eu liguei várias vezes e eles sempre diziam, não tem problema nenhum, é só porque é época do Natal, Ano Novo, está tendo muito acúmulo de coisa do porto, mas você pode mandar as suas caixas. Como eu e meu marido, nós íamos embora em fevereiro, por motivo de saúde, nós ficamos nos Estados Unidos, que ele teve que fazer cirurgia, que é uma outra história, mas eu ainda vou me mudar. Eu acabei decidindo por mandar as outras 2 caixas. Eles vieram na minha casa, o moço falou que não tem problema nenhum, a tua caixa vai chegar lá, é só porque agora é muita coisa, no final de ano a polícia tem muito serviço. Eu mandei. Como eu
comecei a olhar na internet, comecei a ver pessoas falando da Brasil Courier não estavam recebendo caixas, eu liguei várias vezes e o que me informaram era: as suas caixas estão no porto, mas elas vão retornar porque a empresa teve só um probleminha no porto. Bom, eu pensei comigo, como que uma caixa vai estar no solo brasileiro e vai retornar? Alguma coisa está errada, mas eles continuavam mentindo toda vez no telefone. Então, eu falei com meu marido, nós fomos até onde era o escritório da empresa, lá tinha mensagem que a empresa não estava mais atendendo. Então, foi onde eu comecei, achei o website, no Facebook, um grupo dos enganados da Brasil Courier, que onde eu tive contato com a Fátima, que foi a moça que ganhou na justiça a ordem para abrir o depósito, e eu e meu marido, como outras pessoas, encontramos as nossas caixas todas jogadas no depósito. Eles não mandaram a minha caixa em outubro, e quando eu liguei, eles falaram que já tinham mandado, vieram na minha casa, pegaram outra caixa, já sabendo que a empresa estava fechada. Em maio de 2010, eu mandei 6 caixas para o Brasil e elas nunca chegaram, foram retidas no Porto de Santos. Tem muitas memórias da família presentes para sobrinhos, irmãs e irmãos. E eu ainda moro nos Estados Unidos, mas estou de mudança para o Brasil nesse próximo dia 25 de setembro de 2012. Adiei minha viagem por muito tempo para tentar resolver esse problema e nada aconteceu. Tenho que voltar, não posso mais ficar aqui. Em outubro de 2011, eu também mandei 2 caixas pela mesma companhia e elas estão retidas aparentemente no porto de Itajaí. Não sei mais o que fazer. Eu, inclusive, até entrei com um processo de pequenas causas contra a companhia e contra o dono da companhia, mas o caso foi jogado de fora pela juíza porque eu não tinha prova suficiente. É bastante infeliz o que está acontecendo conosco, com milhares de brasileiros como eu, que não têm recebido cooperação nenhuma das autoridades brasileiras, notadamente a Alfândega e a Receita Federal. Eles são muito intransigentes com relação aos documentos que eles pedem para a liberação dessas caixas. Eles sabem muito bem que nenhum de nós temos o BL, porque nós usamos esta companhia em boa fé, assumindo que eles saberiam do que era necessário para enviar as caixas à mudança de segurança. Infelizmente, eles nos enganaram, acabaram enviando caixas em nome de outras pessoas que provavelmente nem existem, ou se existem, nem sabiam que as caixas estavam nos nomes delas. As caixas foram apreendidas pela Alfândega nos vários portos do Brasil, e sem ter o documento de chamado conhecimento de carga em nosso nome, a Alfândega, a Receita Federal não nos ajuda. Eu gostaria de apelar para autoridades brasileiras, congressistas, senadores, para intervenir e tentar nos ajudar a resolver essa situação. Obrigada. Obrigado. Eu moro em Rhode Island, West Warwick é o nome da cidade, nos Estados Unidos. Eu também tive um problema com a Brasil Courier, entreguei uma caixa para eles e daí eventualmente eu descobri que a minha caixa não tinha chegado no Brasil. Eu me dirigi até o depósito em Malden e chegando lá encontrei outras pessoas também desesperadas por caixas e mudanças e coisas assim. E eu não tinha intenção nenhuma de ir na corte, mas as pessoas me pediram para que eu fosse na corte e tal, então eu acabei indo na corte. Quando eu cheguei na corte, eu descobri que eu tinha que ir até a Suprema Corte, então eu fui até a Suprema Corte. Depois nós estivemos na Suprema Corte, eu e mais 2 ou 3 pessoas, eu conversei com o juiz, expliquei a situação que tinha muitos brasileiros ilegais que não tinham coragem de ir até a corte e tal. E então ela me atendeu, me conversou com a gente e tal. Nós pagamos, inclusive, para conseguir essa ordem da corte, pagamos $300 e conseguimos a ordem da corte. Aí nós voltamos até o barracão. Chegamos no barracão,
a gente encontrou a Lucilene, encontrou a Débora, encontrou um monte de gente também na mesma situação, procurando pelas caixas e tal. E nesse dia, por acaso, a Débora tinha recebido um telefonema de alguém da Brasil Courier, um tal de Edson é o nome dele. Aí ele me ligou, ligamos para ele e tal, e falamos da ordem do juiz e tal, e marcamos o encontro na próxima semana. Tal. Marcamos o encontro, e aí, com esse documento, eu pude abrir o barracão. Só que eu não tinha ideia quando chegou o funcionário da Brasil Courier lá, ex-funcionário da Brasil Courier, que era esqueci o nome dele agora, mas enfim, abrimos o barracão com a minha ordem, eu estava presente, eu tive que estar presente na abertura do barracão e tal. Abrimos o barracão e nos deparamos com 3.600 caixas. Todas as caixas que estavam lá já faziam mais de um ano que eles estavam recolhendo caixas e não estavam mandando para o Brasil. Recolhendo, tinha caixa que eles tinham recolhido em abril, e em abril mesmo foi que isso aconteceu, que a gente descobriu que a empresa estava abrindo falência e tudo mais. Sei que daí nós partimos para um trabalho voluntário. Eu trabalhei no sábado, trabalhei naquele domingo lá, conheci o marido da Lucilene, trabalhou, vários brasileiros trabalharam lá, nós tínhamos 45 voluntários neste final de semana. Eu, particularmente, fiz um trabalho voluntário com eles de 60 dias. Eu liguei para mais de 600 pessoas no Brasil. Então, isso foi o que aconteceu aqui. Eu morei 8 anos e meio em São Francisco, na Califórnia. Eu tenho 5 caixas no Porto de Santos, presa pela Receita Federal, porque o container está no nome de uma pessoa, Luiz Carlos Fonseca, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. Eu entrei na Defensoria Pública da União de Brasília com um processo contra a Receita Federal e o inspetor do Porto de Santos simplesmente ignorou o assunto. E daí eles cancelaram o meu processo, arquivaram, porque eu não tinha o número do container, e estava pedindo esse container para Brasil Courier durante um ano. Finalmente consegui, depois de muita pressão, entrei no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com um processo contra a Brasil Courier, que já está lançado como eles, no Diário Oficial do Distrito Federal, eles estão notificados, a Ramos Transporte, que me entregou de 6 caixas, me entregou só uma e roubaram a metade. E eu estou com um processo no TJDF, Distrito Federal e Territórios, contra a Local Frio, que é o armazém onde estão as minhas 5 caixas. Eu estou com todos os meus diplomas de cursos de biologia feito no Brasil e nos Estados Unidos dentro das caixas, e não estou conseguindo acessar essas caixas eles estão ignorando essa problemática. Então, o juiz do Tribunal da 24ª Vara do Distrito Federal está pedindo, agora em última instância, agora na primeira instância, o endereço do Luiz Carlos Fonseca, que é o nome da pessoa que está o container, que estão as minhas caixas com os meus diplomas. Então, eu gostaria de pedir ajuda para vocês, porque eu não sei mais, eu estou desempregada há 2 anos, desde 2010 que eu estou desempregada, com vários diplomas dentro das minhas caixas no Porto de Santos, e já fui em vários órgãos aqui, fui na Receita Federal, fui no Ministério da Fazenda para ver o que se pode fazer, e nada. Então eu estou pedindo ajuda porque são os meus diplomas, eu estou desempregada no Brasil por 2 anos, por conta desses diplomas que estão dentro das caixas, eu não tenho como comprovar. Muito obrigada. Está aí, exposto por várias pessoas o que aconteceu com elas. Então, eu acho que as autoridades precisam tomar alguma providência, porque a gente não gostaria que fosse com a gente. O programa Olho Clínico se sensibilizou com a dor de todo esse pessoal que está aí, querendo trabalhar, querendo dar continuidade às suas coisas, sem poder, porque suas caixas estão presas pelos motivos os quais elas delataram. A gente fica aqui esperando que alguém se mexa, alguém faça alguma coisa, e não apenas passe de um para outro, e que essas pessoas possam voltar às suas vidas normais. O programa Olho Clínico se despede e na próxima semana estaremos aqui com um novo programa, com um novo artista. Até a próxima.